E aí, meus queridões do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen aqui trazendo mais um conteúdo de literatura para vocês, certo? É importante a gente lembrar aí, galera, que na aula anterior nós fizemos uma revisão das escolas literárias. É importante que a gente se situe, né, para a gente saber, para a gente relembrar que na Europa ocorriam as vanguardas diante desse monte de problema que estava acontecendo lá, a tensão ali antes da grande Primeira Guerra Mundial. E enquanto isso acontecia aqui no Brasil, nós tínhamos ali o pré-modernismo, tá, pessoal? Que não necessariamente foi um movimento literário, porque nós tivemos muitos autores distintos com características próprias, certo? Então, o pré-modernismo foi um momento ali do nosso movimento literário, da nossa escola literária, digamos assim, da nossa produção entre o realismo e depois nós tivemos ali o modernismo lá em 1922. Então, foi a literatura produzida ali. Não é considerado um movimento literário porque nós tínhamos autores como se fossem estrelas soltas, cada um à sua maneira, cada um com seu brilho próprio, suas características próprias. E para que a gente de fato tenha um movimento literário consolidado, a gente precisa de características típicas em comum entre eles, entre os autores, e nós não tivemos isso nesse movimento aí, nesse período, tá bom? E aí eu vou espelhar para vocês então aqui agora as vanguardas, tá? Entendam bem, estudem a questão da vanguarda lá na Europa, porque elas são um movimento literário que vão influenciar muito dos nossos autores aqui no Brasil, principalmente lá no modernismo, tá bom, galera? É importante então a gente saber essa parte. Eu vou começar a espelhar para vocês aí a questão das vanguardas europeias e bora que vamos, tá? E o nosso slide lindão, certo? O que de fato, qual foi o movimento aí, quando surgiram as vanguardas europeias. Galera, a gente está falando aí, ó, que as vanguardas elas começaram a ocorrer justamente no início do século XX, tá bom? Então, a gente está falando aí dos anos 1900, tá bom? Então, dentro dessa parte aí, a gente teve grandes transformações sociais, né, galera, políticas e tecnológicas, surgiram movimentos de renovação que buscavam romper com os padrões tradicionais da arte e propor uma nova forma de expressão, galera, porque assim, a gente tinha uma crise que estava acontecendo nesse movimento aí, certo? Com a questão da revolução industrial a todo vapor, como a gente vê aí nessa imagem, que representa bem, né, galera, a parte da revolução industrial, poluição, operários, né, aqui no cantinho as pessoas que trabalhavam, né, bastante fumaça, ferro, carbono e tudo isso acontecendo. É importante a gente lembrar aí, meus queridos, que a gente teve uma ascensão de uma galera, que foi a ascensão da burguesia. E com essa ascensão da burguesia, com essa galera endinheirada chegando, a gente começou a ter aí um pessoal querendo influenciar também nas decisões políticas, querendo estabelecer novos ideais, certo? Então começou a surgir uma espécie de crise aí entre o poder tradicional, as maneiras tradicionais de reger uma sociedade e os novos valores que eram apresentados lá pela burguesia, que ascendeu, né, por conta dessa questão aí da Revolução Industrial. Beleza, meus queridos? Então vamos aqui, estamos aí nos anos de 1900, certo? Acontecimentos importantes, né? Algumas coisas aí, a gente já tinha uma tensão que a galera sentia por conta de uma provável guerra que aconteceria muito em breve, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Tá bom, galera? Qual era o contexto histórico-social aí? Antes, galera, olha lá. A gente tem aí, ó, as vanguardas que surgiram ali aproximadamente entre 1905 e 1930. E elas foram impulsionadas por profundas transformações na sociedade, como a gente falou, né, galera? O tradicionalismo, digamos assim, contra as novas propostas de se fazer literatura, novas propostas de pensamento, novas propostas de política, novas propostas de se fazer as coisas. O termo vanguarda, inclusive, galera, aqui voltando a esse slide anterior, vanguarda é um termo militar que significa aquele que está à frente, aquele que está adiante. Tá bom? E aí, essa proposta, ela queria trazer uma nova visão das coisas. Por quê? Porque o mundo já não é mais o que era há pouco tempo. Nós temos agora muita tecnologia, nós temos agora muita produção, nós criamos o automóvel, criamos o motor a combustão, a engenharia, e diversas outras tecnologias surgiram aí nesse momento, e isso vai influenciar também a nossa literatura, galera. Então a gente vai ter aí, ó, nós temos aqui o futurismo, certo? Que melhor representa essa questão da velocidade,
da explosão da tecnologia do motor. De fato, o povo é tão exagerado, tão empolgado com essa questão, que textos exaltam a máquina, a eletricidade, a velocidade, e nega o passado, aquele passado baseado em coisas naturais, nega inclusive até a própria natureza. Eu não quero isso, eu quero poluição, eu quero explosão, eu quero armas potentes, eu quero bomba. É um movimento esquisito, galera. Mas vale lembrar, né, que a engenharia bélica, digamos assim, as armas surgindo ali com potencial cada vez mais destruidor, né, estavam de fato empolgando e ao mesmo tempo assustando as pessoas, né? Depois a gente viu que trouxe muito mais mal do que bem, mas enfim, a gente teve aqui o expressionismo, nós tivemos o cubismo, olha lá, galera, surrealismo e dadaísmo, tá? Então, 5 vanguardas aí, é importante que a gente entenda as características delas, para a gente poder entender, matar muitas questões aí, tá bom? Vamos adiante, galera. Olha só, falando de contexto histórico-social, retomando aí, a gente teve a segunda Revolução Industrial, tá bom, galera? Lembra lá que a primeira aconteceu quando a gente, na aula anterior, quando a gente estava estudando o arcadismo, certo? Enquanto aqui no Brasil acontecia o ciclo do ouro, certo? Lá na Europa começavam os primeiros movimentos ali da Revolução Industrial, tá bom, galera? E com a Revolução Industrial, não tem como falar da Revolução Industrial e não tocar no ponto da ascensão, olha lá, galera, ascensão da burguesia. Olha lá, meus queridos, a ascensão da burguesia. Tá bom, galera? Isso aqui é importante. Por quê? Porque a burguesia ascendeu, digamos assim, se desenvolveu, a gente teve ali uma galera que de fato enriqueceu, porque se beneficiou do novo maquinário, da nova forma de produzir na sociedade, vender muito rápido, certo? O capital passou a ser a nova maneira de economia, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente teve também uma massa de pessoas desempregadas, uma massa de pessoas que não tinham como sobreviver, digamos assim. A gente criou também uma massa de miseráveis. E com a ascensão da burguesia, a gente teve também a questão do avanço da desigualdade, meus queridos, ó. Certo? A desigualdade aí era um dos fatores, infelizmente, aí presentes aí, porque um enriqueceu demais e outra parcela se empobreceu ainda mais. Essa galera, né, durante a Revolução Industrial, muitos abusos aconteciam, mas era uma outra época e era extremamente, infelizmente, normal, digamos assim. Tá bom, galera? Então tivemos o avanço científico e tecnológico, como nós falamos, a criação de novas armas, criação de motores, máquinas diferentes da indústria. Isso tudo empolgou bastante as pessoas da época, certo? Crescimento das cidades e urbanização, porque, galera, pensa aí, ascensão da burguesia, revolução industrial, indústria, máquina, tudo funcionando para todo lado a todo tempo, certo? A gente precisa de trabalhador para isso. E as cidades, obviamente, com a saída dessas pessoas, as cidades elas começaram a se desenvolver demais. Tá bom, galera? Cidades se desenvolveram, cresceram para comportar esse monte de trabalhador que vai operar essas máquinas aí, beleza? Então a gente teve o crescimento das cidades e urbanização, valorização da modernidade e da velocidade. Lembra aí o motor, tá, galera? Foi muito, digamos assim, foi muito citado nas poesias, com muita empolgação, o motor a combustão, né, galera? Você pensa aí. Né? O automóvel, que revolução é essa, né? A gente tinha antes charretes, nós tínhamos ali carro com tração animal, né? Hoje não, hoje aqui nas vanguardas nós temos aí o motor, nós temos o automóvel, isso é de empolgar demais. Tá bom, galera? Aí, diante dessas questões, com a ascensão da burguesia, que trouxe essa questão da desigualdade, a gente tem novas pessoas endinheiradas influenciando aí na sociedade. Tá bom? Então começam a surgir novas propostas, nova gente querendo fazer política e começa a surgir também uma espécie de crise entre o tradicionalismo e os novos ideais que surgiam, que eram impostos ali pelos burgueses. Tá bom, galera? Novas questões trazidas ali pelo iluminismo e tudo mais. Tínhamos também naquela região da Europa, galera, certo? Que a gente infelizmente sabe que acabou desempenhando aí a Grande Primeira Guerra.
Tá, então a tensão política, tá, e um sentimento de nacionalismo começou a tomar de conta de vários países e começou a trazer também um nacionalismo até muito exagerado que culminou aí no surgimento de movimentos autoritaristas, digamos assim. E isso tudo levou à Primeira Grande Guerra, tá bom, galera? Então aconteceu a Primeira Grande Guerra, novas armas, aviões, novas tecnologias, mais destruição em massa e muita gente infelizmente morreu. Galera, e qual era a consequência disso nos nossos poetas? Gente, o artista, o poeta, ele sempre foi um ser um pouco mais sensível, digamos assim, aos acontecimentos. Às vezes o simples mundo para nós, sim, para eles já eram, esse mundo já era um lugar muito difícil de aguentar, porque é muita desigualdade, muita maldade, né? A gente que acompanha, por exemplo, enquanto nós estamos aqui gravando, em maio de 2026, a gente sabe que está acontecendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, lá na faixa de Gaza, entre Israel, certo? E o Irã. E a gente sabe que muitas vezes as edificações civis são atingidas por bombas e quando a gente acessa algum vídeo e mostra uma família sendo devastada aí por uma destruição uma bomba dessas, a gente tem esse sentimento também aqui, galera, que é o sentimento de caos, né, pessimismo, inquietação, é um pouco mais ou menos do que as pessoas sentem hoje em dia também. Certo? Por quê? Porque antes não se falava, antes da guerra não se falava em outra coisa, a não ser questões climáticas. E agora, durante a guerra, né, a gente vê que os grandes líderes que deveriam estar envolvidos em questões para o bem coletivo estão cada vez mais isolados. Beleza, galera? Então a gente tem aqui também, ó, a influência da psicanálise de Sigmund Freud, como a gente sabe, né? A gente vai ter ali mais para frente quando a gente for estudar o surrealismo, que é muito mais relacionado à questão do inconsciente e aquela questão do pensamento abstrato, né? Que você não pode deixar os artistas dessa época, eles diziam que o pensamento tipicamente do surrealismo ele tinha que ser puro e você não podia deixar nenhuma influência sua, nenhuma influência do seu consciente moldar o que você vai colocar no papel, certo? Tem que sair exatamente da forma como está, beleza? A gente tem o desejo de romper com a arte tradicional, certo? A vanguarda, ela tem naturalmente uma característica um pouco aqui, galera, rebelde, ó, vou colocar aqui, ó, rebeldia, tá bom? Então ela tem essa natureza naturalmente rebelde, essa vontade de querer negar o passado, de querer ir contra o passado, os valores tradicionais, certo? E ela buscava uma inovação e experimentação artística, tá bom? Essas características aí são muito importantes, tá bom, galera? Essas questões aí são muito importantes para a gente entender, inclusive, o nosso modernismo mais para frente, tá bom? Esse é o contexto histórico-social que tomou de conta lá da Europa, certo? E como é que estava? Como é que funcionam digamos assim, esses movimentos literários, digamos assim, esses movimentos filosóficos, essa nova proposta artística que seja? Galera, aqui no nosso slide a gente consegue ver então uma arte, uma pintura tipicamente do futurismo, tá, galera? Ó, cada uma dessas vanguardas vai ter a sua proposta. Futurismo, galera, ó, já pega isso aqui, ó, de futuro, certo? Futurismo, essa parte aqui, ó, certo? Já vamos nos ater às novas propostas, às novas revoluções que estão ocorrendo na nossa sociedade. É o futuro chegando, é a nova proposta, a tecnologia. Então aqui embaixo na pintura, se vocês analisarem, nós temos aqui túneis, tá vendo, galera? Túneis ali, ó, que dão a ideia da nova engenharia, da nossa nova arquitetura. Nós temos escadas, nós temos tubos, né? Nós temos edifícios, luzes, questões urbanas, tubos de ligação. Isso tudo aqui traz o que, galera? Traz uma proposta completamente nova, certo? É uma proposta do futurismo, tá bom, gente? Então, o que nós temos aí? Olha lá. Inaugurado pelo italiano Filippo Thompson Morinetti,
Em 1909, o futurismo exalta a velocidade, as máquinas e a modernidade, rejeitando o passado. Na literatura, traduzia-se em frases rápidas, ritmo acelerado e verbos no infinitivo. Em Portugal, essa influência aparece nos poemas de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Mais para frente, né, quando vocês forem estudar Fernando Pessoa, vocês vão saber exatamente o que vem a ser esse heterônimo, que era uma personagem que o Fernando Pessoa evocava, digamos assim. Tá bom, gente? Então, olha só, o futurismo ele traz essa nova proposta. Então, vocês vão ver frequentemente nas pinturas do futurismo, tá, galera? Não só nas pinturas, mas também nos textos, tá? Vai exaltar a máquina, a engrenagem, a fumaça, o veículo, o motor, a velocidade, a comunicação, a revolução trazida por esse tanto de tecnologia. Beleza, galera? Então nós temos ali, ó, analisar o futurismo na literatura compreende observar a velocidade das imagens poéticas, a multiplicidade de percepções, a relação homem-máquina e os processos contínuos de figura de linguagem. Tá bom, meus queridos? Então nós temos aí, ó, certo, essa parte, tá? Importante aí, ó, que exalta os prédios, que exaltam as luzes, a engenharia, a nova maneira de se fazer as cidades e tudo. Isso tudo era motivo de empolgação entre os artistas da época, beleza? E as características do futurismo que nós temos aí, meus queridos, olha lá. Primeiro, culto à velocidade e ao dinamismo, gente. Então, literalmente, nós teremos poemas falando sobre o motor, sobre a combustão, certo? Nós teremos poemas falando sobre a velocidade de um veículo. Nós teremos poemas falando sobre uma bomba, sobre o som de uma bomba, certo? E aí a gente vai ter também valorização da tecnologia, como nós falamos aí, apologia à guerra e à violência. Gente, isso aqui é extremo, certo? É extremo, mas o quê? O desenvolvimento bélico, a tecnologia bélica, toda essa proposta, ela era incrível, tá bom? E isso de fato encantava as pessoas, tá bom, galera? E vale lembrar também, meus queridos, que infelizmente existia uma rivalidade muito grande lá na Europa, em alguns países aí, e isso estava cada vez mais tenso nessa época. Também ocorreu algo que sempre antecede uma grande guerra, que é uma corrida armamentista. Né? Se você vê o seu vizinho com quem você tem muitos embates, diversos desentendimentos e brigas, se armando cada vez mais até os dentes, você também precisa se armar, porque você está se sentindo ameaçado. Tá? Então a gente teve aí essa parte, apologia às guerras, uso de cores e formas vibrantes, como a gente encontrou ali, ó. Se a gente voltar, tem isso. Então vocês vão ver também muitas vezes motores, telefones, torres, prédios, coisas todas muito novas, tá bom? Sendo apresentadas ali. Estética fragmentada, isso aqui principalmente nos textos, tá, galera? Eu trouxe um poema aqui nacional que vocês vão verificar que ele traz fragmentos, né? Traz fragmentos, sons que imitam engrenagens, sons que imitam velocidade, alguma coisa passando rápida, cortando o vento, digamos assim, tá? E a gente tem também a valorização da propaganda, né? Olha aqui mais abaixo, né? Que é a utilização da publicidade, de manifestos de imprensa como diretos e agressivos de comunicação, certo? Como meios diretos e agressivos de comunicação, tá bom? Então essas são as características do futurismo. A principal coisa que a gente tem aí, então que vocês podem pegar, tá, galera? Ele fala justamente, ó, tecnologia, para lá, principalmente nessa parte da tecnologia e Eita, galera, peraí. Ó, velocidade. Escrever nessas mesas digitalizadoras às vezes é um pouco desafiador, tá bom, galera? Então vamos avançar aí. Beleza? Falamos aí do futurismo, a gente entra logo em seguida aí no expressionismo. Lembrando aí, pessoal, falamos do futurismo, agora expressionismo. Quando falamos do expressionismo, galera, é por isso que eu falo. A literatura, ela reflete, certo? A literatura, ela reflete os acontecimentos da sociedade. Por isso, eu acho que em toda aula, todo vídeo meu, eu vou reiterar, tá bom, pessoal? Quando nós estivermos estudando literatura, é importante a gente entender o contexto histórico-social daquele movimento literário, é importante a gente entender as características daquele movimento e os autores. Depois disso, a gente vai começar a estudar as obras.
Tá, galera? Não deixem de fazer isso, é fundamental. Leiam bastante poesias, verifiquem as características daquele movimento literário que estão contidas naquele poema ou naquela prosa. Busquem sempre entender esses pontos aí, tá bom? Voltando aqui para o nosso slide, galera, eu vou espelhar só o slide aí na tela para vocês. Daqui a pouco vocês veem aí o meu rosto redondo aparecendo aí. Mas olha só, pessoal, a gente tem aqui o expressionismo, tá? A gente tem uma obra muito famosa, já caiu em prova diversas vezes, que é O Grito, do Eduardo Munch, certo, galera? E aqui nós temos a característica típica do expressionismo. Galera, primeiro, vamos nos ater aqui ao conteúdo. A gente vê uma pessoa, certo? Uma pessoa em pânico pelo semblante aqui, ó, mãos ao rosto, certo, galera? Um semblante um pouco não, totalmente desesperado, uma pessoa em pânico, certo? Percebam que a gente tem movimentos aqui em toda a obra ondulatórios, ó, certo? Movimentos ali ondulados, certo? Isso aqui, galera, ocorre porque uma pessoa que está em pânico, digamos, uma pessoa que está muito assustada, aterrorizada pelo terror da guerra, digamos assim, e dos movimentos extremamente ditatoriais que estavam surgindo da época, ela não consegue ver o mundo da forma como ele é. Ela vê o mundo numa visão totalmente distorcida, certo? E não por acaso, aqui atrás nós temos dois vultos, o que seriam duas pessoas ali perseguindo essa pessoa que está em pânico. Tá bom, galera? Então, o que era o expressionismo? Talvez também fosse uma reação diante do surgimento de novos movimentos mais extremos e também diante do surgimento diante da chegada da guerra, né, galera? Que foi catastrófica. Olha lá, acompanha comigo aqui essa legenda. Olha lá. Nascido na Alemanha, o expressionismo voltou-se para o interior do ser humano, valorizando a expressão subjetiva e emocional, galera. Ó, expressão subjetiva e emocional, tá, galera? Por que é subjetiva, pessoal? Porque é a emoção, certo? É a forma como ele vê as coisas, olha lá, distorcida da realidade. É a expressão de quem vê as questões, tá bom? Então, ele busca trazer, trazer um quadro mais emocional da realidade, certo? E não objetivo. Objetivo a gente tem em obras mais do realismo, obviamente, tá bom? Olha lá, sua literatura muitas vezes angustiante e fragmentada refletia temas como alienação e crise existencial. O exemplo mais marcante é Franz Kafka, cuja obra Metamorfose transmite a sensação de estranhamento e opressões típicas dessa estética, tá bom? Eu vou trazer para vocês também aqui essa obra, mas é importante já a gente trazer essas características importantíssimas, tá bom, queridões? Avançando ali. Tá. Também, ó, no expressionismo é crucial detectar a relação entre o ambiente e os eventos narrativos e os personagens. Destacam-se as escolhas lexicais e as metáforas na composição do texto. Tá, galera? Quais são as características ali do expressionismo, pessoal? Primeiro, subjetividade, tá bom, galera? Isso aqui é mega importante, é muito mais centrada na pessoa, como a gente falou, tá bom? A questão é muito mais centrada na pessoa que está escrevendo, que está pintando aquela obra ali. Distorção das formas é uma característica típica ali, certo? Também do expressionismo, tá? Cores vibrantes e contrastantes, tá? Beleza? Então, ó, traços marcantes, linhas grossas, contornos agressivos e pinceladas violentas e tudo mais, para dar dinamismo e vigor à obra. Visão trágica do mundo, essa visão é alimentada pelos acontecimentos, dos quais nós falamos, né? E ruptura acadêmica. O que é ruptura acadêmica? Gente, a vanguarda, eu falei para vocês que ela é naturalmente rebelde, certo? E se ela traz essa rebeldia, ela traz aqui, ó, rejeição às regras clássicas de perspectiva, simetria e proporção em prol da liberdade criativa. Esse era o principal ideal ali do lado essa questão da liberdade criativa é uma das principais bandeiras, digamos assim, lá do expressionismo, tá bom, meus queridos? Avançando aí, a gente tem aí algumas pinturas, né, galera? Olha lá, ó. A gente tem uma pintura aqui do Van Gogh, certo? E ali a gente tem, ó, o expressionismo surgiu em 1905 na Alemanha para ressaltar a arte do Instituto como pinturas dramáticas e subjetivas. Então, ele não quer pintar uma paisagem como exatamente ela é, como se fosse uma espécie de fotografia. Não. Ele quer trazer uma paisagem a partir do ponto de vista de quem vê, certo? E isso influencia no resultado da nossa pintura.
Tá bom, galera? Então, ó, com esse movimento, portanto, os artistas conseguiriam expressar os sentimentos humanos. A vanguarda artística europeia traz marcantes regras registrando bem o início do século XX. Tá? Então a gente tem aí outra questão também, galera. Olha lá, ó, mais uma pintura do expressionismo, tá? Trazendo essa questão das pessoas ali, uma indo, muitas voltando, certo, galera? E aí a gente tem, ó, a transformação constante sofrida no século XX. Olha lá, ó. A princípio, o que mais influencia o expressionismo foi a transformação constante sofrida no século XX. Foi, portanto, uma resposta imediata a um outro movimento chamado de arte moderna. Para os expressionistas, a industrialização, sobretudo, causava mal à humanidade, desde quando tudo surgiu, né, queridões? Olha aqui, ó, certo? Então a gente tem, ó, beleza? Essa parte falando mal da industrialização, da poluição, do excesso de trabalho, certo? Então, avançando. Depois nós temos aqui a subjetividade, tá bom, galera? Deixa eu subir aqui a minha cara aqui, certo? Meu rosto para a parte superior. Aqui a gente tem mais uma pintura, certo, gente? A subjetividade, sobretudo, é a maior característica do movimento expressionista. O movimento trouxe a ideia de que o próprio entendimento é subjetivo, porque cada indivíduo e sua experiência tem uma interpretação particular, certo, galera? Então, a gente não fazia pinturas da forma como de fato ela é, certo? A gente buscava na pintura expressar o que de fato a gente está sentindo, né? Então aqui a gente vê pessoas, né, em volta ali se alimentando, com um semblante um pouco abatido ou com um semblante de medo, não sei bem dizer, certo? Mas o que importa é a parte interna da pessoa, tá bom? E galera, partindo dessa questão de subjetividade, prestem bem atenção aqui nesse trecho, né, da Metamorfose do Franz Kafka. Certo? Então, vamos dar uma lida aqui. Presta atenção, se liga. Ele enxergava dia a dia com menos acuidade as coisas mesmo pouco distantes. O hospital de fronte, cuja visão frequente demais dele antes amaldiçoava, já não estava mais ao alcance da sua vista. E se não soubesse exatamente que morava na calma, embora inteiramente urbana, Rua Charlotte, poderia acreditar que da sua janela estava olhando para um deserto, no qual o céu cinzento e a terra cinzenta se uniam sem distinguirem um do outro. Então, galera, olha só esse sentimento de deserto aqui, ó, beleza? Então é uma pessoa que já está meio indiferente, uma pessoa que já está ali, certo? Meio derrubada, digamos assim. Aí vocês podem ver aqui, ó, a rua transmutada em deserto expõe o mundo inteiro da personagem em relação ao espaço, certo? Então, a gente tem aí uma visão muito mais subjetiva das coisas, tá bom, meus queridos? Depois a gente entra no cubismo, tá bom, galera? Então, o cubismo, olha só, o principal representante que a gente vai ter é o Picasso, tá, gente? Pablo Picasso. E aí a gente tem o surgimento de novos tipos de poema, certo? Que é o poema concreto, digamos assim, em que ele traz forma, né? Ele traz as formas específicas ali. O objetivo do cubismo, de trazer essas maneiras de se ver as coisas, digamos assim, era que a forma como você vê uma obra, ou lê um texto, ou vê uma pintura, depende da perspectiva, do ponto em que você está, do ponto em que você se encontra, certo? Então a gente tem ali, ó, o cubismo nasceu na pintura com Picasso e Braque, mas encontrou expressão literária sobretudo em Guillaume Apollinaire, em Caligramas, 1918. Aí a gente tem aqui os poemas visuais, tá, galera? Então, ó, poemas visuais, tá aqui, ó, meus queridos. Deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu voltar. Olha lá. Poemas visuais são esses poemas que justamente têm essas formas, essas imagens aí. Tá bom, galera? Vamos avançando aqui. A gente tem essas características, ó, geometrização, ou seja, vai usar formas geométricas para fazer as pinturas e tudo mais. Perspectiva múltipla, não por acaso, tá, gente, que a gente usa essa forma de se fazer. Essa perspectiva dentro dessas formas aí, ela permite que a gente tenha múltiplas percepções distintas a partir do que a gente tem lá, certo? Ausência de tridimensionalidade, tá bom? Tridimensionalidade, tá bom, galera? Então, não tem mais essa questão de claro, escuro, profundidade renascentista, tá bom? A gente tem diversos aspectos, galera. Deixa eu passar aqui alguns pontos para mostrar bem para vocês. Olha só, essa pintura aqui do Pablo Picasso, certo? Ela retrata bem a questão lá da Primeira Grande Guerra, galera. E ele exalta também o desespero,
certo? A gente tem aqui ideias que retratam como se fosse assim, um terror psicológico trazido pela guerra. Então a gente tem rostos, a gente tem emoções, a gente tem semblantes, a gente tem desespero, a gente tem aqui uma lâmpada como se fosse um olho, a explosão, certo? Rostos, quedas, coisas desfiguradas, monstros, tudo isso traz um pouco desse terror, certo, galera? Que foi vivido ali na época, beleza? Então é importante a gente sempre se ater a essas características aí. O cubismo ele aparece em questões trazendo uma ideia de múltiplas perspectivas, tá bom? A forma, o lugar de onde você observa a pintura, o quadro, certo? Vai ser determinante para a sua perspectiva, para o que você vê, tá? Por isso essas obras têm muitas dessas formas geométricas, digamos assim, tá bom, galera? E dentro disso, dessa parte do cubismo, a gente partindo para a literatura, para o texto escrito, a gente tem aqui um texto do Oswald de Andrade, certo? Baseado nessa vanguarda aí do cubismo, em que a gente, quando lê, vai perceber que existe a necessidade de trazer formas soltas para que a gente tenha um panorama geral, certo? Então, olha lá, ó. Foguetes pipocam o céu quando em quando. Ó, foguetes pipocam o céu quando em quando. Beleza, ó. Primeira questão que foi trazida. Né? Você imagina aqueles foguetes. Puf, 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 eles explodindo, certo? Há uma moça magra que entrou no cinema. Olha lá, ó. Vestida pela última fita. Conversas no jardim onde crescem bancos, sapos. Olha, a iluminação é de hulha branca. Mamães estão chamando. A orquestra rabecoa na mata. Galera, presta atenção aqui, meus queridos. Ó. Então, olha o tanto de elemento que ele trouxe aqui no poema. Qual é o intuito disso? Trazer um panorama. Trazer símbolos, trazer figuras soltas, que quando você entende, quando você pega aquelas figuras, você consegue trazer um panorama geral daquilo ali, daquela imagem. Tá bom, meus queridos? Então a gente tem aí algumas características, né? Olha lá, quebras inesperadas e sobreposições de imagens poéticas são marcas do cubismo literário. Tá? É importante a gente pegar essa parte aí, tá bom? Partindo do cubismo, nós entramos aqui agora no surrealismo. Pessoal, surrealismo, a gente tem muito mais a questão do inconsciente, trazida pelo pai da psicanálise, que foi esse cara aqui, gente, ó, Sigmund Freud, é o Freud que a gente tem aqui, e buscava muito mais explorar o inconsciente, os sonhos e a imaginação. Por quê, galera? Porque o Freud, ele trazia a percepção, ele trazia uma proposta que dizia, basicamente, que o nosso pensamento ele é um pensamento abstrato, né? E aí, quando ele é abstrato, ele traz signos que, se você. E imagens na nossa cabeça, que se você parar para analisar, não tem sentido algum. Mas para o nosso consciente. Mas se a gente for observar aqui, certo? Um relógio, um olho fechado, um relógio aqui, certo? Mais aqui e tal, e dá essa sensação de tempo, essa sensação de que, né, ela causa uma sensação de que o tempo ele é implacável, o tempo muitas vezes ele é perdido com certas coisas, enfim. Tá bom, galera? Então, a gente tem aí essa parte do surrealismo. Presta atenção aqui, meus queridos. Então, quais são as características desse movimento? Valorização do inconsciente, tá? Eles diziam que o inconsciente tem muito mais a trazer do que a gente sabe. Mundo onírico, mundo dos sonhos, galera, isso é extremamente valorizado também, tá? Automatismo psíquico, eles diziam que basicamente você não tinha que deixar o teu consciente influenciar na sua produção, tá bom? Então tinha essa ideia de automatismo, beleza? Quebra da lógica, porque o nosso pensamento não é abstrato. Deixa o seu pensamento abstrato se manifestar. Deixa essas coisas acontecerem, tá bom? Realidade paralela, certo? A gente vive agora muito mais na supra-realidade. Quando a gente fala de surrealismo, é algo que está além da realidade, beleza? E é por isso que a gente tem essas pinturas como elas são, né? E espontaneidade e impulso, tá bom, galera? Que são muito mais aquela questão que não deve ser pensada, deve ser natural, deve seguir, deve ser espontânea, tá bom? Depois do surrealismo, nós entramos aqui justamente, não, meus queridos, no dadaísmo, tá? O dadaísmo é considerado o movimento dessas vanguardas aí, é a principal, mais rebelde delas, certo, galera? Beleza? E nós temos aqui o nascimento dela, presta atenção aqui, galera, olha lá, ó. Surgiu como protesto contra a lógica que havia levado à barbárie. Lógica que havia levado à barbárie. Que barbárie é essa? Movimentos autoritários, certo, queridões? E também
a Grande Guerra. Os dadaístas exploraram o absurdo, o acaso e o nonsense. Absurdo, gente. O acaso não tem que ter lógica e o sem sentido, criando poemas anárquicos que desafiam o próprio conceito de literatura. Então, galera, a receita do poema dadaísta, eles diziam muitas vezes assim, que era para você pegar e recortar de um jornal algumas palavras, algumas coisas, soltar essas palavras dentro do saco, sacudir assim, puxar e colocar, né, gente? Você agitar e colocar na ordem que sair mesmo. Ele diz que esse poema ele se parece muito com você, que na verdade quando você olhou para ele assim, né, na verdade existe uma outra questão que define muito mais você do que, né, a sua razão pode imaginar. Beleza, queridões? E aí a gente tem algumas características aqui importantes também para a gente avançar. Olha lá, irracionalidade e inocência, sem sentido, tá bom? A gente tem aí ruptura com o tradicional, nada de tradicional, eu quero trazer uma nova forma de se fazer o mundo. Espírito de protesto das cinco, na verdade, é o movimento, é a vanguarda mais rebelde, tá bom, pessoal? Essa técnica que a gente falou, que é a criação artística baseada nessa forma aleatória, mas também utilizava objetos do cotidiano, tá bom, galera? Não raramente a gente falava como a gente utilizava mictório, roda de bicicleta, coisas retiradas do nosso dia a dia, tá? Espontaneidade e aleatoriedade, tá bom, galera? Certo? Também tinha um pouco de ironia, um pouco não, gente, muita, tá? Certo? Então, pessoal, só para a gente voltar aqui, fazer um resumo da nossa aula, que nosso tempo já está estourando. A gente tem esse movimento literário aí, certo? É importante, então, saber a característica principal de cada movimento literário. Futurismo, máquina, velocidade, tecnologia. Expressionismo, muito centrado na forma como eu vejo o mundo, é muito centrado no eu, certo? Ó, aqui a gente pode colocar uma palavrinha que representa cada uma das vanguardas. Tecnologia, muito mais centrada no eu, na subjetividade. Cubismo, certo, galera? Cubismo, perspectivas, formas novas de se ver, ó, certo? Perspectivas, beleza? Surrealismo, a gente fala do inconsciente, olha lá, galera, certo? O inconsciente, o onírico, o sonho, e o dadaísmo, a gente fala muito mais como rebeldia, nova forma de se fazer arte, beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Essas são as 5 vanguardas europeias, certo, galera? Que influenciaram aí profundamente a literatura no modernismo. Na próxima aula nós vamos estudar aí o pré-modernismo, vamos entrar nesse conteúdo, depois a gente entra ali de fato no modernismo e vamos adiante, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção e vamos seguir estudando. Um forte abraço.